Olá, sou Milena da Growover e estamos aqui hoje para mais uma edição do Talk Comex, com um assunto muito importante que é a certificação OEA, Segurança, Agilidade e Credibilidade no Comércio Exterior. E temos um convidado muito especial, o professor, especialista na área, o Marco Aurélio Silva, que está aqui conosco. Ele vai iniciar se apresentando, muito prazer em te receber, será um prazer enorme podermos conduzir, essa conversa, esse Talk Comex contigo hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado à Growover pelo convite. É um assunto muito importante, como tu falaste, um assunto de extrema relevância nos dias atuais. Então, primeiramente eu vou me apresentar, para o público. Eu sou professor universitário, leciono em disciplinas na área de comércio exterior. Sou formado em Direito e tenho mestrado em Administração pela Universidade Federal. Sou consultor de empresas e fui executivo de várias empresas em diversas áreas que atuam especificamente no comércio exterior. Então, basicamente, esse é o Marco que vai falar hoje para vocês. Ótimo, aí temos muita experiência, muita bagagem para compartilhar, né, Dani? Com certeza. Vamos dividir. Então, vamos lá. Eu já vou introduzindo o tema. Então, para quem não sabe o que é a OEA e ainda está por fora desse tema que está tão na mídia, eu quero que, Marco Aurélio, você explique então para nós o que é a OEA e por que ela está sendo tão importante hoje. Beleza. OEA, como a própria sigla fala, o Operador Econômico Autorizado, ele é uma certificação internacional que é um modelo de segurança e conformidade para as empresas e ele é voluntário. Isso é importante. Ele não é obrigatório. Nenhuma empresa é obrigada a buscar a certificação OEA. Só que se essa empresa quiser ser competitiva no mercado nacional e no mercado internacional, ela tem que buscar esse diferencial. Então, essa certificação é voluntária para empresas que atendam os requisitos de conformidade e segurança no modelo da cadeia de suprimentos internacional. Comentaste que ela é voluntária, mas eu já vi umas notícias de que ela vai passar a ser lei. Será ou não? Sim? Na verdade, existem várias normas conexas que trazem à luz a certificação OEA. Mas a obrigatoriedade, ela é subjetiva. Porque é o seguinte, obrigado por norma, ninguém será obrigado. Pelo menos até o momento não há nenhuma previsão. Mas a partir do momento que tu percebe que a tua concorrência está se certificando, tu automaticamente te obriga a buscar uma certificação para não ficar para trás. Eu sempre gosto de dar exemplos, principalmente em sala de aula para os meus alunos, para trazer casos específicos para poder ficar mais fácil de explicar, Então, nós estávamos prestando consultoria para uma empresa que entendeu que dentro do modelo de negócios deles não havia nenhuma utilidade à certificação OEA. E o exemplo que eu dei foi o seguinte: muitas coisas as empresas olham acima do iceberg e não para baixo, não vem as vantagens que ficam escondidas, E uma dessas vantagens que eu coloquei para essa empresa era o seguinte: era uma empresa, um grande player internacional, fornecedor principalmente para a Amazon. E aí eu falei para eles o seguinte: vocês imaginem o seguinte, a Amazon está escolhendo um fornecedor no mercado latino. E sobraram 3 empresas lá na separação, ou as 3 melhores empresas, e todas elas estão equiparadas em condições, níveis e estratégias, e só vocês são certificados OEA. Quem que a Amazon vai escolher? A Amazon é uma empresa certificada, ela vai buscar outra empresa certificada. Então, o que acontece é o seguinte: o que as empresas buscam?
para que elas não sejam prejudicadas por empresas que não são certificadas, elas buscam empresas certificadas. A certificação, ela estabelece uma corrente e dentro dessa corrente, dentro desse meio, todas as empresas buscam não ser contaminadas por empresas que não são certificadas. Então, o que você faz? Você busca uma empresa certificada para que você não tenha comprometimento junto à sua certificação. É aquela velha história. Quando eu era pequeno, meu pai me dizia o seguinte, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, se tu quer ter uma certificação sadia, pura e que não tenha como contaminação, tu vai buscar uma empresa que tenha essa certificação. Excelente exemplo, e realmente eu entendo que nas negociações com o universo internacional, né, com parceiros, fornecedores, clientes no mercado externo, a gente muitas vezes vê a OEA como um diferencial competitivo. Muito, e justamente isso, porque ele eleva o padrão de análise, né, e ele já coloca a empresa certificada numa posição validada, né, auditada, já certificada, que coloca ela em outro nível dentro da negociação. Então, teu exemplo foi perfeito. Eu acho que trazendo isso para os negócios que a gente acompanha, a gente vê que a empresa que já tem isso já está realmente num nível de posicionamento diferenciado. E é isso também que eu acredito que a própria Organização Mundial, né, internacional busca através disso, e a própria Receita Federal brasileira também, a partir do momento que começa a inserir aí alguns benefícios para as empresas certificadas, né? Exato. Que hoje em dia a nossa certificação já é reconhecida mundialmente, né? Ela é reconhecida. Nós temos os ARMs, que nós chamamos, né? São os Acordos de Reconhecimento Mútuo. E o Brasil, ele é signatário de vários acordos, tanto no âmbito do Mercosul como individualmente. Né? Estados Unidos, China, Mercosul, alguns países da Europa. A certificação brasileira, ela já é reconhecida e ela se estende quando a empresa brasileira está com processos em território não brasileiro. Excelente. E a gente também já acompanhou em negociações fornecedores, clientes, internacional, buscando empresas fornecedoras brasileiras certificadas, né? Como um dos requisitos iniciais para iniciar o processo de negociação. Exato, é o que eu falei. Quando tu tem uma certificação, o ideal é que tu busque uma empresa certificada para trabalhar contigo, para que tu não contamine a tua certificação. É aquele ditado que eu falei, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Tu falaste uma coisa importante no início da nossa conversa sobre a Organização Mundial das Aduanas, né? É importante a gente salientar como é que iniciou esse processo do OEA, por que ele existe, né? Para nossa plateia poder entender um pouco da origem disso, né? E até explicando os tipos de OEA, né? Se todos eles se aplicam para a mesma finalidade, né? Então, já existia uma tentativa de organizar um modelo de segurança e conformidade no mercado internacional, no comércio internacional, por vários países, né? E a OMA era a organização que buscava isso através da estratégia SAFE. E SAFE foi o primeiro termo utilizado antes de aparecer o termo OEA, né? E como depende de várias culturas, vários países, várias lideranças, qualquer tipo de acordo, ele é difícil. A gente vê exemplo do acordo Mercosul e União Europeia, o agro empacou, agora desempacou, está empacando novamente. Então, tudo isso causou uma demora bastante significativa. E o gatilho de tudo isso que provocou um despertar para a retomada do assunto foi o ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? O governo americano percebeu que aquele modelo de segurança que era estudado no passado através da estratégia SAFE pela OMA, ele não andou e por ele não ter andado, talvez alguma brecha tenha acontecido. Então, os Estados Unidos forçou um pouco a comunidade internacional para reativar esse modelo de segurança e se iniciou aí, então, o programa OEA, que no Brasil ele veio
com força a partir de 2015. Antes disso, ele já estava sendo trabalhado. O Brasil está muito avançado, a gente tem uma aduana muito competente, muito participativa, né? Os nossos servidores são muito dedicados com relação ao OEA. Tanto é que o OEA não é mais só parte integrante da aduana, tem outros órgãos que estão integrados, que a gente chama de OEA integrado, né? Então, esse modelo de segurança, ele começou a ser adotado. Quem é responsável no Brasil pela certificação é a Receita Federal do Brasil. A empresa pode contratar uma empresa de consultoria para executar esse serviço, para alinhar, para acertar os procedimentos, só que o órgão certificador, o órgão que vai dizer se você tem ou não tem o direito à certificação, é a Receita Federal. E Marco Aurélio, e os tipos de certificação? Quais são os níveis e tipos que a gente consegue o enquadramento aí da OEA? Então, a gente tem basicamente hoje 2 modelos de certificação. É a modalidade segurança e a modalidade conformidade. Nós tínhamos, num passado recente, 2 tipos de conformidade, conformidade 1 e 2, e acabou suprimindo e virou uma certificação. Agora, a gente tem um projeto de lei que vai instituir uma série de mudanças dentro do OEA. Então, a Receita Federal do Brasil está organizando aí, junto aos intervenientes do comércio exterior, a estruturação de uma nova instrução normativa que regule a certificação OEA, trazendo esses novos conceitos para dentro. Mas hoje a gente tem modalidade segurança e modalidade conformidade. O que é modalidade segurança e o que é modalidade conformidade? Segurança, ela promove a segurança dentro da cadeia logística, para não haver contaminação na carga. O que é isso? Trazendo de forma mais didática para o público, é o seguinte, quais as providências que os intervenientes do comércio exterior tomarão para evitar que uma carga que ele está exportando ou importando carregue consigo drogas, tóxicos, armamentos, explosivos. A gente viu recentemente um trabalho da Alfândega do Porto de Santos, em conjunto com a Polícia Federal, onde foi descoberto através de denúncia, mas a denúncia é um dos pilares do OEA, e eu vou explicar posteriormente por quê, descobrindo que no Porto de Santos, quadrilhas estavam usando o casco do navio para colocar droga na parte de baixo do mar para transportar essa droga para a Europa. Então, esse modelo de segurança é para evitar isso. E no mesmo lugar que eu carrego droga, eu posso levar um explosivo, promover um atentado terrorista, eu posso fazer tráfico internacional de armas, de entorpecentes, tudo isso. E a gente tem um modelo de conformidade aduaneira. Aí o que é conformidade? Ele entra num modelo um pouco diferente. Conformidade, a empresa, além de cuidar da parte de segurança, ela também verifica a parte tributária, fiscal, os benefícios fiscais, classificação fiscal de mercadoria, descrição detalhada da mercadoria, para ver se a empresa está fazendo de forma correta e não se utilizando de artifícios para burlar a fiscalização e obter benefícios ilícitos através desse processo. São reconhecidas da mesma forma internacionalmente ou uma tem mais peso que a outra? A mesma coisa. A mesma. E uma empresa pode se certificar, dependendo do tipo da empresa, ela pode se certificar ou na modalidade de segurança, ou na modalidade de conformidade, ou nas duas. Nas duas também. Só que existem situações que a empresa só pode certificar na modalidade de segurança. Por exemplo, um transportador. Tem uma transportadora que carrega a mercadoria aqui do Brasil e leva para a Argentina.
e vice-versa. Ela é uma transportadora internacional. É uma empresa que pode certificar OEA, mas ela não pode certificar em conformidade porque ela não faz importação e exportação. Ela é apenas um instrumento para levar essa carga. Ela sendo um instrumento para levar e para trazer a carga, ela tem que ter um modelo de segurança para evitar que nesse caminhão circule esses ilícitos que eu comentei anteriormente. Perfeito, ficou muito claro, foi bem esclarecedor. E nesse sentido, quando a gente vê também, agora, dentro da realidade que a gente se encontra, da reforma tributária, que ela sinaliza, né, OEA como uma evidência, certificação OEA como evidência. E também, no movimento que a gente se encontra de transição entre DI e do INPE, a gente vê muito mais o interesse das empresas em saber sobre a certificação OEA, para entender justamente o que a certificação OEA, conformidade ou segurança, podem aí auxiliar as empresas nesse processo, agilidade na liberação, prioridade em desembaraço, quais são aí os reais benefícios para as empresas certificadas? No modelo de conformidade é onde tem mais benefício. E a ideia da Receita Federal do Brasil aí, em trabalho com outras aduanas, é promover um maior número de benefícios para atrair um número maior de empresas interessadas. Porque a empresa que se interessa na certificação OEA, ela está se tornando uma parceira da Receita Federal. E a Receita Federal quer enxergar essa empresa como parceira. Eu costumo brincar nas minhas exposições, quando a gente está falando para as empresas, que é o seguinte: a Receita Federal vai te dar uma estrelinha de xerife, vai colocar na lapela do teu casaco, e a partir daquilo ali tu vai ter um tratamento diferenciado. Tu vai ser reconhecido como um parceiro da Receita Federal. Não vai entrar na vala comum. Então, se eu tenho 10 empresas para fiscalizar e uma é certificada OEA, não tem por que eu olhar essa empresa, porque ela já provou anteriormente para mim que ela cumpre todos os requisitos e ela está à disposição. A hora que eu quiser, eu posso verificar e eu posso tirar a certificação. E a retirada dessa certificação vai ser um dano tão impactante para essa empresa que ela não quer fazer isso. Então, a Receita acaba diminuindo o foco num número grande de empresas e focando em quem realmente oferece risco. Então, é a questão da gestão do risco. Esses benefícios, e com a entrada da do INPE, é importante a gente salientar que existia no ano passado um projeto de lei da Receita Federal que pedia autorização do nosso Congresso Nacional para o diferimento dos tributos federais, e aí leia-se, além de tributos federais, o adicional de frete para renovação da Marinha Mercante, a taxa de Siscomex, e existe um projeto para ampliar isso para o ICMS também, para pagamento diferido de todos esses tributos e taxas. O que seria isso dentro do projeto? A empresa faz um desembaraço de importação na data de hoje e ela só vai pagar o tributo incidente sobre aquele processo no 20º dia subsequente ao mês do fato gerador do tributo. Então, se um processo de importação ocorreu no dia 10 de fevereiro, ele só vai pagar o tributo no dia 20 de fevereiro. Qual a importância disso para uma empresa? Fluxo de caixa, né? Previsibilidade no pagamento dos tributos. Se é um produto de revenda, dependendo do giro do produto, eu desembaraço, vendo o produto, recebo o valor da venda daquele produto e vou pagar o tributo só posteriormente. Esse projeto foi aprovado, só falta instituir ele através de um dispositivo legal e ele vai começar a valer provavelmente já no primeiro semestre desse ano. Então, uma vantagem muito grande para as empresas. Outra coisa, um equívoco que acontece por parte das empresas. Quem é OEA, a carga libera imediatamente. Sim, a princípio sim, libera imediatamente. Mas quem é certificado OEA não está imune de uma fiscalização.
De vez em quando, a Receita Federal precisa saber se essa empresa está cumprindo os requisitos e está fazendo o dever de casa. Mas, na grande maioria dos processos, ela vai ter previsibilidade da sua liberação. Por exemplo, quem traz uma carga de avião e o avião chegou às 15 horas, a presença de carga ocorreu até às 16 horas, e eu tenho condições de efetuar o registro da declaração de importação no mesmo dia, a liberação vai ocorrer no mesmo dia. Por quê? Porque quem é certificado OEA não precisa esperar o horário de parametrização. Para explicar para o nosso público o que é parametrização, quando uma carga chega num porto, aeroporto ou fronteira, eu tenho horários que eu posso registrar a declaração de importação para desembaraçar. Então, imaginemos que nós tenhamos 2h16 horas. Se eu registro uma DI às 15 horas, às 16 horas ela parametriza e eu desembaraço. Se eu registrar às 16 horas, eu só tenho que esperar para o outro dia às 14 horas. Se eu sou OEA, eu registro às 16 horas, às 16h01, ela está desembaraçada. Então eu tenho previsibilidade. Eu sei que se a carga chegou e eu registrar, ela vai desembaraçar. E se desembaraçou, eu não preciso da autoridade pública para retirar essa carga de um recinto alfandegado. Então imaginemos, a gente está próximo de um feriado de carnaval. Uma carga que chega sexta-feira, 16 horas. Dificilmente eu vou ter essa carga antes da próxima quarta ou quinta-feira, quarta de cinza. Isso. Se eu sou OEA, eu vou tirar essa carga antes. Então, Se eu olha... sou OEA, eu posso registrar enquanto ela está em trânsito também, né? Eu não preciso esperar ela chegar. Existe a previsão, né, do registro antecipado do processo. Tem algumas situações específicas para isso, mas existe a previsão. Inclusive, a gente chama de despacho sobre águas ou despacho sobre nuvens, né? Então, foi feito um projeto piloto uns 2 anos atrás, se eu não estou equivocado, aqui no Rio Grande do Sul, e fizeram um despacho sobre nuvens. A declaração de importação foi registrada, o avião aterrissou e quando ele bateu no solo, eles ligaram o cronômetro, né? Da batida da aeronave no solo até a entrega na região metropolitana de Porto Alegre foram 4 horas. A carga. E era um modelo de OEA. Então a gente consegue ver previsibilidade, consegue ver um planejamento, uma redução significativa de custos, porque se tu paga o tributo mais adiante, por consequência... Benefício de fluxo de caixa. Fluxo de caixa, Muito investimento, pode fazer um investimento com valor. Outra coisa, quando um processo ele é marítimo e eu consigo fazer a entrada de carga pátio, ou seja, eu consigo me comprometer com o fiel de armazém a retirada dessa carga em 24 horas, e para quem é OEA é barbada isso, eu retiro a carga sem pagar armazenagem no porto. Eu pago só a movimentação. É como se fosse o TC1 que a gente chama no aeroporto. Eu consigo tirar a carga nas primeiras horas, eu não pago aquela armazenagem absurda. Então, por que as empresas conseguem fazer isso? Porque ela tem previsibilidade, ela sabe que ela sendo certificada OEA, ela vai conseguir retirar. Mas pode existir aquela pergunta, e se cair num canal vermelho? Porque eu não estou imune. Né? Se cair num canal vermelho, eu vou ter um tratamento tão diferente como o canal vermelho, que vai ser mais rápido que um canal verde de quem não é OEA. Então, na verdade, é um canal prioritário de análise, É um né? canal prioritário. Tu mostrou para a Receita Federal, tu é voluntário, preencheu os requisitos, fez o dever de casa, a Receita vai na tua casa, vai fazer a inspeção, vai verificar. Vai um fiscal lá para verificar. Teve toda uma assessoria para fazer as adequações necessárias. Não tem por que a Receita não te tratar de forma diferente. E, Marco Aurélio, aquela dúvida bem prática, assim, quando a Receita avalia, né? Eu estou dentro do processo, vamos pensar que a empresa está dentro do processo, cumprindo com os requisitos,
E quando a Receita Federal chega para fazer a análise da certificação, o que realmente ela avalia e quais são os pontos mais relevantes nessa análise? É uma pergunta muito importante mesmo. O principal ponto aí primeiro, para solicitar a certificação, nós temos requisitos de admissibilidade e de elegibilidade. Tá. Né? Esses requisitos vão ser verificados depois pela Receita Federal se está atendendo. Os de admissibilidade, por exemplo, é o domicílio tributário eletrônico, a CND em dia, a escrituração contábil, solvência financeira. Ter a constituição da empresa, a empresa existir há pelo menos 24 meses, e também aquele pleito que está sendo feito para a Receita Federal, eu estou pedindo para a Receita Federal para me certificar como transportador. Então, eu tenho que ter a transportadora há pelo menos 24 meses. Porque às vezes tu tem a empresa há mais de 24 meses, mas dentro daquele pleito que eu estou fazendo, ela não tem 24 meses. Claro. Então, tanto a constituição da empresa quanto dentro do contexto que eu estou fazendo a solicitação, ambos 24 meses. Né? Aí, ok, eu vou preencher um questionário de autoavaliação, a Receita fornece esse questionário. Por exemplo, a Receita pergunta o seguinte: existe controle de entrada de pessoas dentro das instalações da empresa? Eu vou colocar sim. Só que eu tenho que provar se eu faço isso. Quais são os então, controles? são as evidências. A palavra-chave de tudo isso e que pode causar um problema na certificação ou na parte da Receita Federal na hora de auditar é evidências. Eu tenho que provar. Então, eu vou dar um exemplo. A empresa diz lá que existe um controle rígido de entrada de pessoas. Como é realizado esse controle? Tem uma planilha, o guarda coloca lá o CPF, tem um registro fotográfico e tudo mais. Por que isso é feito? Para saber quem entrou, quando entrou, que dia entrou, que hora que saiu. Porque se acontecer qualquer coisa lá dentro, a Receita Federal vai pedir imagens de câmera, vai pedir registro da entrada, e eu preciso afunilar para descobrir o que aconteceu e quando que aconteceu. Se eu não tenho os registros, eu não tenho como controlar isso. E aí, quais são as evidências disso? Uma planilha física, né? O registro fotográfico, documentos, imagens de câmeras, e tudo isso vai ficar num portal onde eu coloco lá a resposta e a evidência dessa resposta. Um exemplo bem interessante disso, nós estivemos visitando uma empresa recentemente e a empresa buscava a certificação e a empresa ficava num condomínio industrial. E nós nos identificamos para o guarda não pediu documentos, não pediu nada, não anotou não registrou a nossa entrada, e ele disse: a empresa é a terceira do lado direito, vocês podem passar. E não nos anunciou na entrada da empresa. Nós entramos na linha de produção, e a gente estava com mochila, com equipamento, e dentro dessa mochila eu podia colocar dentro da esteira, que ia levar uma carga para dentro de um container, um pacote de droga, de algum ilícito, uma arma, e eu descobri para onde esse container vai, fazer o contato com alguém de fora. Então, esse tipo de registro, esse tipo de cuidado, ele tem que existir e tem que ser evidenciado. Então, a palavra-chave de tudo isso é evidência. A Receita Federal vai visitar a empresa, vai verificar tudo que tu respondeu, tu tem que evidenciar através de provas e de documentos. E quais são os erros mais comuns aí que acabam impedindo a aprovação? Ou, quem sabe, a permanência da... É isso aí. E dentro dessa resposta também volta naquele que tu falou que ia comentar depois, das denúncias e do perder a certificação. Isso, importante. Perfeito. É muito comum, assim como acontece com qualquer tipo de certificação. A gente teve aí, durante muito tempo, a onda das normas NBR ISO, né?
que uma empresa, para se certificar, tinha que ter outra certificada, e a gente tinha toda aquela cadeia, que é o que o OEA prevê, né? Quanto mais gente tiver certificado, melhor. Então a gente tinha isso, só que o que acontecia? As empresas buscavam a certificação, faziam o dever de casa, era aquela loucura, aquela correria, colocava todo mundo, era o Lean, né? Aplicado na íntegra dentro da organização, só que certificava, que maravilha, terminou. Isso. Aí daqui a um ano, Só começou. quando ia buscar a certificação, vamos começar tudo novamente. A empresa não pode ter esse pensamento. Quando é OEA, ela pode perder a certificação a qualquer momento. E qualquer ruptura dentro do processo, seja na modalidade de segurança ou seja na modalidade de conformidade, são considerados erros mais graves, ou por falha ou por omissão, ele pode gerar a perda da certificação. E uma empresa certificada OEA, e aí trazendo o que nós falamos anteriormente, ela tem como obrigação e dever denunciar qualquer ato que vá em desencontro com esse modelo de conformidade e segurança. É obrigação da empresa, porque se ela se omitir, ela vai ser solidária, e ela sendo solidária, ela não é passível de ser certificada. Por exemplo, uma empresa que presta serviços para outras empresas, um agente de carga, por exemplo. Esse agente de carga, ele é contatado por uma empresa que quer exportar um determinado produto e o pagamento só ocorre em dinheiro, as relações são muito diferentes do modelo tradicional. Ele tem que estar atento para entender que ali pode ter alguma coisa estranha e ele tem que fazer uma denúncia para a Receita Federal. Ó, alguma coisa estranha está acontecendo aqui, a gente gostaria que verificasse, a Receita Federal vai avaliar se realmente há necessidade ou não. Mas se ele se omitir, ele perceber algo e se omitir, ele está sendo solidário com isso e ele pode perder a certificação. E os erros mais comuns e o que mais acontece dentro da certificação OEA é o não atendimento daquilo que tu disse que ia fazer. Né? A questão das evidências. Então, eu posso... a partir do momento que eu criei um modelo de segurança e conformidade, é impossível que aconteça algo dentro da cadeia logística? Não, não é. Ninguém está livre. Por mais que eu tome cuidados, eu posso me envolver num problema. Só que é o seguinte, o que eu fiz para evitar que esse problema... Quais são as atenuantes que me trazem segurança para eu evitar esse tipo de problema? Então, é isso que vai me dar a garantia e segurança jurídica para poder discutir com a Receita Federal que eu não fui parte daquilo, que aquilo é alguma coisa que aconteceu mesmo eu tomando todos os cuidados. Por exemplo, eu sou uma empresa que exporta e eu tenho filmagem, tenho controle, eu controlo o RH, as pessoas que são contratadas, para ver se elas não são cooptadas lá fora para trazer produtos ilícitos e colocar e plantar dentro da minha carga. Mas pode acontecer daquele container sair da empresa, parar num posto de gasolina, alguém cooptou o motorista, que não era da empresa, era de uma transportadora, pagou um valor para aquele motorista e inseriu. Eu tomei todos os cuidados. A transportadora talvez tenha tomado todos os cuidados, mas aquela pessoa ali, em função do valor que foi pago para ele, resolveu abrir mão da legalidade do processo, mas eu tomei todos os cuidados. Então, é o que eu estou fazendo para evitar. Se eu fizer a coisa certa, a Receita Federal, como ela te enxerga como parceiro, ela vai avaliar primeiro, né? E ela vai entender se está certo ou não. É perfeito. O que a gente observa é que é realmente uma procedimentação, né? E através disso, o importante realmente é conseguir fazer com que o procedimento na prática ocorra, né? Exatamente. E lá na execução, todas as partes envolvidas consigam executar aquilo que foi, né, planejado e certificado.
Então, realmente é um desafio, mas é um programa que a gente vê que ele vai evoluir. Cada vez mais as empresas brasileiras acreditamos que vai evoluir para isso. E qual, Marco Aurélio, é a tua percepção com relação a isso, a maturidade das empresas brasileiras para esse movimento? Como é que tu vê aí no médio e longo prazo as empresas aderindo à certificação, sendo um pouco mais resistentes? Como é que a gente vê isso no mercado brasileiro? Um grande problema que a gente vê, e eu falo para quem nos assiste, para quem nos ouve, hoje em dia, e eu queria sensibilizar os empresários que muitas empresas enxergam determinados processos e procedimentos que vão provocar melhorias para a organização, talvez um futuro não tão distante, enxergam isso como custo. E não é custo, é investimento. É o quanto eu estou investindo hoje para me tornar diferente, para me tornar um parceiro da Receita Federal, para ser visto através dos olhos da Receita como um modelo de segurança e um modelo de conformidade e um parceiro, alguém que faz o dever de casa e que vai ter tratamento diferenciado, e tem vários tratamentos diferenciados sendo promovidos aí, e que vai me tornar diferente no futuro. O quão competitivo eu posso me tornar. Então, algumas empresas já estão na vanguarda, porque já estão certificadas há algum tempo. Essas empresas não têm que se preocupar. Elas já fazem parte de fóruns consultivos, ela tem um canal direto com a Receita Federal. Se a empresa for certificada, ela não precisa ir na fila ou protocolar. Ela tem um telefone e ela vai ligar direto e falar com o fiscal da Receita Federal. A Receita Federal tem o maior prazer em atender empresas que mostraram por A mais B que são parceiras. Então, o que eu gostaria de dizer para o empresário é o seguinte: enxergue, veja isso como investimento. É um investimento que vai te dar um retorno a curto prazo, não é nem longo prazo, porque esse retorno vai ser um diferencial competitivo para a empresa, e esse diferencial competitivo pode dar um retorno financeiro bastante significativo para essa empresa com relação à concorrência. Eu também acredito muito nisso, compartilho da mesma opinião aí, e convido também os empresários que reflitam sobre isso, que analisem a maturidade da sua empresa, né? Analisem realmente quanto isso pode fazer parte de uma decisão estratégica aí, porque mais do que nada a gente sabe que quanto mais a gente estiver fazendo procedimentos corretos, a gente pode, né, sim, se habilitar a apresentar isso ao fisco e se apresentar a forma a ter benefícios competitivos aí para o nosso negócio, né? Estamos aí em fase de encerramento, né? Cumprimos aí com o nosso propósito no bate-papo. Agradecemos muito a tua presença, Marco Aurélio. Foi um prazer enorme conversar contigo. Te deixamos aí a palavra para poder fazer o encerramento da nossa conversa, deixando mais uma mensagem aí para o público que vem nos acompanhando. Convidamos vocês a nos seguirem nos próximos episódios. Vamos sempre trazer temas relevantes ao comércio exterior. Agradecemos a todos e deixamos a palavra de encerramento aí para o Marco Aurélio, nosso convidado especial de hoje. Ótimo. Então, primeiro agradecer e parabenizar pelo Talk Comex, pela oportunidade de falar para a Growover. É uma iniciativa muito interessante, muito bacana, para levar para os empresários da região, para a comunidade de comércio exterior da região, assuntos de extrema relevância, e o OEA não deixa de ser relevante também. É uma certificação importante para as empresas e, como eu falei, um diferencial competitivo, e eu espero que as empresas enxerguem isso como investimento. Muito obrigada. Obrigada. Marco Aurélio, a gente agradece a tua presença. Obrigado.